Trabalhei no turno noturno de um posto de gasolina porque estava precisando de dinheiro e buscava um segundo emprego. Permaneci lá durante alguns meses, e foi por volta do meu segundo ou terceiro mês que um certo indivíduo começou a aparecer regularmente tarde da noite, por volta das 2 da manhã. Este homem, alto e com cabelo comprido e oleoso, tinha o hábito de entrar, comprar uma bebida alcoólica e sair rapidamente, mas em uma ocasião ele me perguntou o meu nome. Após eu responder, ele simplesmente repetia Rob, rindo consigo mesmo. Certo dia, durante uma noite em que ele estava claramente embriagado, observei-o sair da loja e, suspeitando que pudesse estar dirigindo alcoolizado, decidi acompanhá-lo discretamente. Assim, testemunhei diversas vezes sua visita ao posto, algumas delas em que ele parecia mais embriagado que o usual, permanecendo às vezes em silêncio, apoiado em uma prateleira. Eventualmente, ele revelou que seu nome era Bob, mas isso me pareceu uma mentira. Durante nossas conversas, ele expressava desdém pelo trabalho e uma sensação de estar perdido, embora ocasionalmente elogiasse minha conduta. Após uma semana sem vê-lo, ele reapareceu em uma noite tempestuosa, em uma versão ainda mais sinistra e perturbadora. Molhado pela chuva, ele irrompeu na loja com uma expressão furiosa, falando sobre ter feito algo terrível e a necessidade de se esconder. Com o passar do tempo, a situação se tornou ainda mais desconcertante, culminando com Bob se escondendo nos banheiros do estabelecimento durante um apagão repentino. Temendo por minha segurança, consegui escapar dele e chamar a polícia, que o encontrou escondido na sala dos fundos. Foi então que descobri sua verdadeira identidade, Martin Guy, um homem que havia brutalmente assassinado sua ex-mulher. Após esse incidente, decidi nunca mais trabalhar no turno da noite em nenhum lugar, com receio de encontrar outra pessoa tão perigosa quanto Martin. Passei várias noites circulando por aí com meu grupo de amigos, não exatamente trabalhando, só curtindo. Naquela época, final da adolescência e início dos 20 anos, éramos aqueles que gostavam de ficar até tarde, até altas horas, em parques ou estacionamentos. Agora, olhando para trás, percebo que era uma perda de tempo, mas na época, era o que fazíamos. Eu costumava dirigir durante essas noites, principalmente porque era quando as estradas estavam mais vazias e livres de tráfego, exceto pelos bêbados e os mais excêntricos. Em uma noite de fim de semana, perto das 4 da manhã, decidi que era hora de ir para casa. Deixei um amigo em sua casa após sairmos do parque e parei em um posto de gasolina para abastecer. Era um dos postos que costumava frequentar, não muito longe da casa dos meus pais. Enquanto eu me dirigia para a loja para pagar, cruzei com um sujeito baixo, usando capuz, que parou no meio do caminho e me encarou enquanto eu passava. Não disse nada, então continuei. Depois de pagar, voltei para o carro e comecei a abastecer. Olhei ao redor e, como esperado, a cidade estava deserta naquela hora. Quando terminei, entrei no carro e comecei a voltar para casa. No meio do trajeto, ouvi um barulho vindo de trás, dentro do carro. Olhei pelo retrovisor e vi alguém no banco de trás, me encarando. Dei um grito tão alto que quase despedaçou meus pulmões. Parei o carro bruscamente e gritei, era o cara do posto de gasolina. Abri as portas e comecei a gritar por ajuda, esperando que alguém ouvisse e saísse de casa. Felizmente, algumas pessoas responderam e o sujeito fugiu. Ele ameaçou me cortar a garganta antes de correr rua abaixo. Não o persegui, preferi agradecer às pessoas que vieram em meu auxílio e continuei para casa, sempre atento para não cruzar com ele novamente. Foi, de longe, a experiência mais assustadora da minha vida. Esta história remonta aos anos 60,
na região de Atlanta, quando eu tinha por volta de 8 ou 9 anos. Meu pai trabalhava como professor em uma escola nos subúrbios de Atlanta, que ficava um pouco distante de onde morávamos. Como eu estudava na mesma escola em que ele lecionava, íamos juntos todos os dias. Porém, precisávamos acordar muito cedo todas as manhãs e sair antes do nascer do sol, às vezes parando várias vezes por semana para abastecer em um pequeno posto de gasolina independente. Éramos frequentemente o primeiro carro lá, logo após a abertura da estação, e naquela época tudo era serviço completo. Havia um guichê com um atendente que saía para encher o tanque e limpar os vidros do carro. Ele sempre carregava um monte de notas no bolso e uma máquina no cinto para contar moedas. Atrás das bombas, havia pequenos banheiros que eu costumava usar de manhã, já que era uma longa viagem até lá. Em uma dessas manhãs, chegamos novamente antes do amanhecer e encontramos a estação completamente deserta. Estava silenciosa, exceto pelo som do trânsito passando. Não havia sinal de presença no guichê ou em qualquer outro lugar ao redor da estação. Meu pai buzinou algumas vezes, mas não obteve resposta. Discutimos sobre o que poderia estar acontecendo. Ele sugeriu que talvez o atendente estivesse no banheiro, mas quando ele não apareceu, meu pai considerou a possibilidade de o atendente ter tido problemas com o carro e não ter conseguido chegar ao trabalho. Depois de esperar alguns minutos sem sinal do atendente, eu disse ao meu pai que precisava usar o banheiro. No entanto, ele decidiu que não poderíamos esperar mais e que eu poderia usar o banheiro na próxima estação em que parássemos. Saímos de lá ainda nos perguntando o que poderia ter acontecido. 1 ou 2 dias depois, meu pai estava lendo o jornal local quando exclamou alto. Ele nos contou sobre um pequeno artigo que dizia que o corpo de um atendente de posto de gasolina foi encontrado com múltiplas facadas no banheiro masculino da estação, exatamente a mesma estação que costumávamos frequentar. O motivo aparente era roubo, pois todo o dinheiro e moedas haviam desaparecido. O artigo não mencionava o valor exato levado, mas isso não impediu o assassino. Muitas vezes me perguntei como teria sido afetado naquela idade se tivesse insistido em usar o banheiro naquela estação e abrisse a porta para descobrir o corpo do atendente assassinado. Desde então, nunca mais voltamos àquele posto de gasolina.